Olá, eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista, idealizadora do curso e mentoria Nutrição Clínica na Prática, e estou super feliz por você estar aqui comigo nesse vídeo. E o conteúdo que eu quero compartilhar hoje é o que avaliar na minha primeira consulta. Parece algo simples, mas é uma dúvida de muitos nutricionistas, principalmente os iniciantes, porque a gente tem uma gama de informações na cabeça, muito conteúdo técnico, a gente sabe qual é a patologia que o paciente traz, a gente já sabe qual é a dietoterapia, porque aprendemos isso na graduação, mas a questão é de que maneira eu vou proceder nesse primeiro atendimento. Há alguma diferença no que eu devo fazer na primeira consulta em relação às revisões? Eu tenho que avaliar sempre os mesmos pontos, abordar sempre os mesmos aspectos, ou a primeira consulta ela tem algo de especial, de específico que eu não posso deixar de avaliar? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é que, primeira coisa, a primeira consulta necessariamente ela tem que ser mais demorada. Esse tempo você vai estipular de acordo com a sua logística, com a sua rotina, com o número de pacientes que você tem para atender naquele turno. A média gira em torno de 45, 50 minutos, até uma hora ou um pouco mais. Tudo depende da sua forma de abordagem. Mas uma coisa que é importante você saber é que você vai precisar investir um tempo maior nessa primeira consulta. Desde o momento do agendamento, você já tem que deixar esse intervalo de tempo maior para atender esse paciente pela primeira vez. Por quê? Porque nessa consulta é o momento em que você vai conhecer o seu paciente, entender o que é que trouxe ele até aquele momento, o que é que fez ele te procurar, quais as queixas. E nesse primeiro momento é essencial que você já consiga desenvolver um raciocínio clínico, que é aquele raciocínio que vai te permitir entender dentro do contexto clínico, social, financeiro, emocional, familiar, laboral, vida de trabalho, de que maneira aquela patologia ela se comporta, como foi que ela surgiu, quais são os fatores causais, o que é que trouxe o paciente até aquela situação atual de queixa, de alteração de exames bioquímicos, até aquela condição alimentar que com certeza, se ele está te buscando, se ele está te procurando, é porque ele identificou que talvez alguns fatores alimentares não estão como deveriam. Então, de que maneira aquele contexto alimentar, ao longo de um tempo, de alguns anos, meses, não se sabe, levou àquela situação atual de patologia, de adoecimento. Então, nesse primeiro momento, você precisa captar um pouco dessa história, desse contexto, até porque você vai construir o primeiro planejamento alimentar para esse paciente na primeira consulta. Então, é essencial que esse primeiro plano alimentar ele já possa abranger boa parte dessas queixas. É óbvio que nunca numa primeira consulta, numa primeira dieta, no primeiro plano alimentar, a gente vai conseguir resolver o problema 100% que esse paciente traz, né? Os problemas. Mas uma boa parte você já consegue sanar, resolver, amenizar nesse primeiro planejamento alimentar. Isso é super importante, até porque isso aí vai gerar imediatamente uma motivação maior, porque ele vai perceber que nos primeiros 30 dias ele já teve algum resultado, alguma melhora do que ele estava sentindo anteriormente, das queixas que ele apresentava. Então isso, inclusive, é um fator que vai motivá-lo a voltar para você, a confiar na sua conduta, no seu trabalho. E, inclusive, indicar você para outras pessoas. Essa é a melhor forma de fazer a divulgação do nosso trabalho, é fazendo um bom trabalho, porque os nossos próprios pacientes fazem essa divulgação, tá? Então, assim, leve um tempo mais atendendo esse paciente, aplique a anamnese de forma extremamente detalhada, o inquérito alimentar também, procure entender junto com ele quais foram os fatores que levaram ele até aquela condição atual, faça uma avaliação antropométrica completa, incluindo a composição corporal em massa muscular e tecido adiposo, distribuição de gordura, né? Não só a pesagem, não só um cálculo do IMC, porque é muito superficial. Se ele não trouxe todos os exames bioquímicos que você precisa, solicite. Se ele atende por plano de saúde, verifique qual é o plano de saúde e peça para que ele pergunte junto ao plano se há condições da solicitação por nutricionista fazer a cobertura daqueles exames. Isso é muito importante. Caso não faça, indique ele a procurar um profissional médico que seja credenciado do plano e que esse profissional transcreva essa solicitação para o CRM dele, porque assim ele vai conseguir fazer com a cobertura do plano, não vai ser necessário ele pagar particular, tá? Isso é super importante.
Com relação à avaliação de sinais e sintomas, obviamente que você tem que tentar ser bastante específico, avaliar todos os compartimentos, fazer essa semiologia nutricional, né? Fazer de forma completa, de forma realmente abrangente, em que você consiga ligar os pontos desse contexto, dessa teia, e entender realmente, tentar justificar todos esses indicadores. Por isso que a primeira consulta ela é sempre mais demorada, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas vai valer muito a pena, porque você vai perceber que nas revisões subsequentes, muitas respostas você já obteve na primeira consulta. Então isso vai facilitar e muito o andamento desse acompanhamento com seus pacientes.